Mônica Bergamo, nessa manhã de sábado aqui com a gente. Mônica, bom dia para você. Eu vou começar a nossa conversa por uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte nosso que acho que talvez você nos ajude a esclarecer. O Frank mandou Opa! para cá. Bom dia, vocês estão reportando matérias sobre perdas de patentes dos julgados na trama golpista, mas não falam nada se eles vão continuar ganhando os soldos. Favor reportarem se eles ou as famílias vão permanecer ganhando dinheiro do Estado. Grato. Mensagem do nosso ouvinte Frank. Tem um pedido para suspensão desses salários, né, Mônica? Pois é, bom dia para todo mundo. Pois é, o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, o Lucas Furtado, ele apresentou uma representação já solicitando justamente isso, a suspensão imediata da remuneração do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros militares condenados no processo da tentativa de golpe, né? Ele argumenta justamente que a manutenção desses pagamentos, que segundo ele chegam até R$ 38 mil mensais, números oficiais, que ele pegou citando o portal da transparência, né? A manutenção desses pagamentos, segundo ele, viola os princípios da moralidade administrativa e da eficiência, né? O Supremo condenou o Bolsonaro e outros 7 réus, e entre eles estão os generais Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, todos condenados por integrarem uma organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano ao patrimônio da União. Então, o que é o argumento do procurador? Como é que essas pessoas podem seguir recebendo de um Estado que elas queriam abolir, que elas queriam destruir? Agora, no caso de militares, para que isso aconteça, sempre se coloca como norma, tem uma certa proteção, vamos dizer assim, aos militares, né? Então se coloca como norma que eles só podem perder esses vencimentos depois de um julgamento pelo Superior Tribunal Militar. Agora, o Furtado, eles só podem perder, né? Eles seguem recebendo, eles recebem as penas, mas eles seguem recebendo os salários dos militares, porque a perda da patente e os soldos só podem ser definidas pelo Superior Tribunal Militar, em um outro processo. Então, o subprocurador diz que isso é um paradoxo jurídico e ético e que o que deveria acontecer é a perda imediata dos soldos para o Estado não financiar mais indivíduos que atentaram contra a sua própria existência e contra os valores democráticos que deveria proteger. Então, essa é a representação. Não temos a resposta ainda se eles seguem ou não receber o salário, porque isso vai depender de uma decisão judicial, mas o subprocurador já fez esse pedido ao TCU, que pode sim suspender esses pagamentos. Ô, Mônica, e ainda falando dessa esteira do julgamento, né, da condenação propriamente do Bolsonaro, do núcleo crucial da trama golpista, havia uma expectativa por sanções americanas, enfim, uma reação por parte do governo Trump. De forma imediata, isso não aconteceu. Mais cedo a gente até estava falando aqui com os nossos ouvintes sobre o mercado financeiro, os economistas, as pessoas, os investidores estavam na expectativa de que houvesse algum tipo de sanção, estavam se preparando para isso, e o dólar inclusive fechou no menor patamar nos últimos 15 meses. De forma imediata, nada aconteceu. Há ainda expectativa de novas sanções? Está todo mundo esperando. E o que é a impressão que dá? O Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia americana, está lá ameaçando diuturnamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, falando que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, que os ministros que o apoiam também são, o sub dele escreveu, o sub do sub escreveu, congressistas republicanos escreveram, também da parte dos democratas houve defesa do Supremo, houve defesa, né, parlamentares do Partido Democrata lançaram um manifesto dizendo que o que os Estados Unidos deveriam estar fazendo é apoiar o povo brasileiro numa jornada para fortalecer a sua democracia, condenando golpistas e não ficar ameaçando. Os deputados, inclusive integrantes do Comitê de Relações Exteriores e, enfim, de diversos comitês lá, falaram que, na verdade, as medidas do Trump econômicas contra o Brasil prejudicam as famílias americanas, prejudicam a segurança dos Estados Unidos, porque empurram o Brasil
para negociar e fazer comércio, vender suas mercadorias para outros países. Então é isso. De um lado, os republicanos ameaçando fortemente, eles estão com o governo, né? Então eles têm mais poder, e os democratas defendendo. Mas elas não vieram. E qual é a expectativa, né? Eu ouvi de um integrante do governo. Eles estão esperando um tempo na agenda do chefe para decidir. Como tudo quem decide é o Trump pessoalmente, e o Trump está com muitos problemas e dramas internos, né? Então ainda seguramente não teve tempo na agenda para se dedicar a esses republicanos que querem punir o Brasil de qualquer jeito, porque querem proteger, né, tentar livrar o Bolsonaro da prisão. E não apenas isso, né? Querem atrapalhar em outras áreas também, o comércio brasileiro e tudo, mas enfim, não vieram, estão esperando, e a interpretação, a leitura é que estão esperando para falar com o chefe até poder baixar alguma nova sanção, novo tarifaço. Vamos ver o que vem. Que vem alguma coisa, tem que vir, né? Porque se o chefe da diplomacia está falando, é porque algo virá ou está lá na mesa para o Trump assinar. Se tem alguém olhando para o que está acontecendo aqui no Brasil, pode ter visto que as sanções antes do julgamento, da conclusão, da condenação propriamente, não deram certo, né? Um pouco do que você publica na sua coluna hoje na Folha de São Paulo, dos ministros dizendo acreditar que talvez a ficha esteja caindo para os americanos de que não está surtindo tanto efeito, sobretudo sanções direcionadas a eles, aplicação de lei Magnitsky, por exemplo, né? A ficha caindo também para os bolsonaristas, né? Porque, de fato, claro, nenhum ministro quer ser sancionado. Nenhum brasileiro, ninguém no mundo quer ser sancionado, porque, primeiro, é muito violento, né? Quer dizer, um país que não tem absolutamente nenhuma ingerência aqui dentro, não tem nada a ver com a gente. O Trump nem leu o processo do Bolsonaro, seguramente o Marco Rubio menos ainda, não sabe o que está acontecendo, é uma coisa política 100% que pode... Aí eles vêm, baixam uma sanção porque gostam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um bom homem, porque o Bolsonaro se alinha ideologicamente a eles. É muito injusto, é muito violento, né? Sem nenhum processo legal, sem nenhuma defesa, sem nada. Simplesmente eles sancionam. É uma lei que não se aplica só dentro dos Estados Unidos, porque na prática ela se estende para o mundo todo. Todas as empresas que têm negócios nos Estados Unidos têm que restringir sua relação com os sancionados. Então, claro que isso cria dificuldades, mas os ministros, ou ao menos os que não... Vamos excluir os ministros que não estão... enfim, foram indicados pelo Bolsonaro, logicamente estão fora disso, ou o Luiz Fux, que fez um voto muito favorável ao Bolsonaro, já o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, que é o amigo do apresentador Paulo Figueiredo, que está ajudando o Eduardo Bolsonaro a pedir essas sanções, já falou, o Fux está livre, o Fux não vai ser sancionado de jeito nenhum. Tirando esses ministros, os outros já se prepararam, né? Em primeiro lugar, psicologicamente, e já tomaram providências para poder levar a vida, apesar de restrições dessa lei Magnitsky. Cortou um cartão de crédito, aconteceu isso e aquilo. Paciência. Todo mundo vai poder nem entrar num avião. Vamos ver se é isso mesmo. Mas os ministros, na prática, na verdade, não recuaram um único milímetro. Nada, não piscaram quando vieram essas sanções ao Alexandre de Moraes, que provavelmente vão se estender a outros. Então, é isso, tem que cair a ficha que não vai adiantar nada, né?